Na penumbra do século XVIII, em 1759, na próspera cidade portuária de Hull, na Inglaterra, um menino veio ao mundo, destinado a ser uma luz em meio à escuridão mais profunda de sua era. Seu nome era William Wilberforce. Nascido em uma família de mercadores abastados, sua infância foi marcada pelo conforto e pela promessa de uma vida sem privações. Os ventos do Mar do Norte, que traziam consigo os ecos do comércio global, também sussurravam sobre os horrores que se desenrolavam em terras distantes, embora o jovem William, em sua bolha dourada, ainda não pudesse compreendê-los. Sua juventude foi um turbilhão de privilégios e oportunidades. Dotado de uma inteligência aguçada e um carisma natural, ele rapidamente se destacou em seus círculos sociais. Em Cambridge, forjou uma amizade que ecoaria através da história. William Pitt, o Novo, futuro primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Juntos, eles mergulhavam em debates intelectuais e festas noturnas, desfrutando da efervescência da vida universitária. Wilberforce era a alma da festa, um orador brilhante, um mestre da conversação, capaz de encantar qualquer plateia com sua eloquência e vivacidade. A política parecia ser seu destino natural, um palco onde seu talento poderia brilhar sem limites. Aos 21 anos, em 1780, ele foi eleito para o parlamento, representando sua cidade natal. A Câmara dos Comuns, um caldeirão de ambições e poder, acolheu-o como um de seus filhos mais promissores. Sua carreira política ascendeu rapidamente e ele se viu imerso em um mundo de intrigas, alianças e discursos inflamados. No entanto, por trás da fachada de sucesso e da vida social agitada, uma inquietação silenciosa começava a germinar em sua alma. Uma sensação de vazio, uma falta de propósito genuíno, corroía-o por dentro. As vitórias políticas e os prazeres mundanos, por mais intensos que fossem, não preenchiam o abismo que sentia. Era a sombra da futilidade espreitando por trás do brilho superficial. O ano de 1785 marcou o ponto de inflexão, a grande mudança, que redefiniria não apenas sua vida, mas o curso da história britânica. Em uma viagem pela Europa com seu amigo e tutor, Isaac Milner, um homem de profunda fé e intelecto, Wilberforce começou a ler o Novo Testamento em grego. As palavras, antes familiares, agora ressoavam com uma nova e avassaladora verdade. A luz da revelação divina penetrou as camadas de ceticismo e indiferença que ele havia construído ao longo dos anos. A figura de Jesus Cristo, antes uma abstração teológica, tornou-se uma realidade viva e transformadora. Milner, com sua sabedoria e paciência, guiou-o através das Escrituras, desvendando os mistérios da graça e da redenção. A conversão de Wilberforce não foi um evento súbito e superficial, mas um processo profundo e doloroso de autoexame e arrependimento. Ele confrontou seus próprios pecados, sua vaidade, sua busca incessante por reconhecimento mundano. A culpa e o peso de uma vida sem Deus o oprimiram, mas a promessa de perdão e a esperança da vida eterna o ergueram. Ele experimentou uma paz que transcendia todo o entendimento, uma alegria que superava qualquer prazer que o mundo pudesse oferecer. Essa experiência radical o levou a considerar abandonar a política. Como poderia um homem de fé genuína permanecer em um ambiente tão corrupto e mundano como o parlamento? Ele sentiu o chamado para uma vida de reclusão e devoção, longe das tentações e das distrações do poder. No entanto, foi seu amigo John Newton, o ex-traficante de escravos que se tornou pastor e autor do hino Amazing Grace, quem o aconselhou a permanecer. Newton, com a sabedoria de quem havia sido resgatado das profundezas da depravação, viu em Wilberforce um instrumento de Deus para uma obra maior. Deus o colocou onde está para o bem da Igreja e do Estado, disse Newton. E assim, Wilberforce decidiu que sua fé não o afastaria do mundo, mas o impulsionaria a transformá-lo. A partir daquele momento, sua vida ganhou um novo e inabalável propósito. Ele discerniu que Deus havia colocado diante dele dois grandes objetivos: a supressão do comércio de escravos e a reforma dos costumes, ou seja, a moralidade pública da nação. Essas não eram meras causas políticas, eram missões divinas, mandatos celestiais que ele abraçaria com toda a sua alma e energia.
A luz da sua fé não seria escondida, mas brilharia intensamente sobre as sombras da injustiça e da depravação. A batalha contra o tráfico de escravos seria a mais longa e árdua de sua vida. Era uma luta contra um sistema profundamente enraizado na economia e na cultura britânica. Um comércio que enriquecia muitos e desumanizava milhões. Os navios negreiros, verdadeiras prisões flutuantes, cruzavam o Atlântico, carregados de sofrimento e morte. Wilberforce, com sua voz agora amplificada pela convicção divina, tornou-se a voz dos que não tinham voz. Ele se levantou no parlamento, um farol de retidão em meio a um mar de interesses egoístas e indiferença. Décadas de derrotas se seguiram. Ano após ano, ele apresentava moções, discursava com paixão, mas a resistência era feroz. Os lobistas do comércio de escravos eram poderosos e implacáveis, defendendo seus lucros com unhas e dentes. A saúde de Wilberforce, frágil desde a juventude, começou a declinar sob o peso da luta. Ele sofria de colite ulcerativa, uma doença debilitante que o atormentava com dores constantes. Para aliviar o sofrimento, ele se tornou dependente de ópio medicinal, uma prática comum na época, mas que adicionava uma camada de vulnerabilidade à sua já extenuante existência. No entanto, sua fé era a âncora que o mantinha firme em meio às tempestades. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, formou-se a Seita de Clapham, um grupo de evangélicos influentes que compartilhavam sua visão e seu compromisso com a justiça social. John Newton, seu mentor espiritual, continuou a ser uma fonte de força e sabedoria. Hannah More, uma escritora e filantropa, usou sua pena para educar e mobilizar a opinião pública. Zachary Macaulay, pai do famoso historiador, dedicou sua vida à causa, trabalhando incansavelmente nos bastidores. Juntos, eles formaram uma irmandade de propósito, uma pequena chama que se recusava a ser extinta. Wilberforce compreendia que, para vencer, precisava chocar a consciência da nação. Ele não poupava detalhes ao descrever os horrores do Middle Passage, a travessia transatlântica dos escravos. Em seus discursos, ele pintava quadros vívidos e nauseantes. Os corpos amontoados nos porões escuros e fétidos dos navios, acorrentados uns aos outros, sem espaço para se mover, respirando o ar viciado e impregnado de doença. A fome, a sede, a violência, a desesperança. Ele falava das mulheres estupradas, dos homens chicoteados, das crianças morrendo de inanição. Ele descrevia o som dos grilhões, o cheiro da morte, o lamento dos que haviam perdido tudo. Ele trazia para o parlamento os testemunhos de ex-escravos e de capitães arrependidos, expondo a brutalidade do sistema. Ele usava mapas e diagramas para ilustrar a superlotação dos navios, mostrando como centenas de seres humanos eram empilhados como carga, sem dignidade ou humanidade. Seus discursos eram um grito de angústia e um apelo à compaixão, destinados a perfurar a indiferença da aristocracia britânica e a despertar a consciência adormecida de uma nação que se considerava civilizada. Ele argumentava que o comércio de escravos não era apenas uma questão econômica, mas uma abominação moral, uma afronta a Deus e à humanidade. A luta se arrastou por 20 anos. 20 anos de discursos, de debates, de vitórias parciais e de derrotas esmagadoras. Mas a persistência de Wilberforce, alimentada por sua fé inabalável, finalmente começou a erodir a resistência. A opinião pública, gradualmente, começou a se voltar contra o comércio. A semente da verdade, plantada com tanto esforço, começou a germinar nos corações e mentes do povo britânico. Então, em 1807, o milagre aconteceu. Em uma noite memorável, a Câmara dos Comuns votou pela abolição do tráfico de escravos. O momento foi de uma emoção indescritível. Quando o resultado foi anunciado, a Câmara irrompeu em aplausos, um tributo raro e espontâneo ao homem que havia dedicado sua vida a essa causa. Membros do parlamento, antes seus oponentes, agora se levantavam para honrá-lo. O primeiro-ministro, Lord Grenville, elogiou Wilberforce, declarando que ele havia adquirido uma glória que não seria eclipsada por nenhuma das vitórias militares ou navais de seu país. As lágrimas escorriam pelo rosto de Wilberforce, não de triunfo pessoal,
mas de gratidão a Deus por ter permitido que ele testemunhasse aquele dia. A luz havia finalmente vencido uma parte da escuridão. Mas a vitória de 1807 não era o fim da jornada. Era apenas o começo. O tráfico de escravos havia sido proibido, mas a escravidão em si ainda era legal em todo o Império Britânico. Milhões de pessoas ainda viviam sob o jugo da opressão nas colônias. Wilberforce, apesar de sua saúde cada vez mais frágil, não descansou. Ele continuou a lutar, a discursar, a mobilizar, a inspirar. Sua voz, embora mais suave com a idade e a doença, ainda carregava o peso de sua convicção. Ele sabia que a obra não estaria completa até que cada homem, mulher e criança fosse livre. A luta final foi tão árdua quanto a primeira. Novas gerações de abolicionistas se uniram à causa, inspiradas pelo exemplo de Wilberforce. Ele, já um ancião, observava a batalha de seu leito de enfermo, sua mente ainda afiada, seu espírito ainda ardente. A cada dia, ele orava, clamando a Deus pela libertação total. E então, em 26 de julho de 1833, a notícia tão esperada chegou. O parlamento havia aprovado a lei de abolição da escravidão, libertando todos os escravos em todo o Império Britânico. A notícia foi levada a ele em seu leito de morte. Aos 73 anos, com o corpo exausto, mas o espírito em paz, William Wilberforce recebeu a confirmação de que a obra de sua vida estava completa. 3 dias depois, em 29 de julho de 1833, ele partiu para a eternidade, para encontrar o Deus a quem serviu com tamanha devoção. Sua morte não foi um fim, mas a coroação de uma vida dedicada à justiça e à liberdade. O legado de William Wilberforce transcendeu a abolição da escravidão. Sua vida e sua fé tiveram um impacto profundo na moralidade vitoriana, inspirando uma era de reformas sociais e filantropia. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, RSPCA, estendendo sua compaixão a todas as criaturas. Sua vida é a prova irrefutável de que a fé genuína, quando vivida com coragem e persistência, pode transformar a estrutura política e social de uma nação. Ele demonstrou que um único indivíduo, impulsionado por uma convicção divina, pode mover montanhas de injustiça e trazer a luz da esperança para os mais oprimidos. A sombra da escravidão foi dissipada pela luz de sua fé, e o eco de sua voz ainda ressoa, um lembrete eterno do poder transformador de um coração entregue a Deus.